Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Antes mesmo que o primeiro sopro de ar pudesse encher seus pulmões, antes que a luz deste mundo tocasse seus olhos pela primeira vez, existiu um momento de clareza absoluta no vácuo quântico da criação. Imagine, por um instante, um estado de consciência pura, onde o tempo não é uma linha reta, mas um oceano infinito de possibilidades sobrepostas. Nesse estado, você não era apenas um observador, você era o arquiteto. Sua alma, em sua inteligência não local, olhou para o vasto cardápio de realidades paralelas, para cada linha do tempo disponível, para cada família, cada corpo e cada desafio que este plano material poderia oferecer. E, com uma precisão cirúrgica que desafia a lógica humana, ela escolheu. Ela escolheu exatamente esta vida. Não foi um acidente biológico. Não foi uma jogada de dados do destino ou uma coincidência estatística no caos do universo. A física quântica nos ensina que o observador colapsa a função de onda, transformando a possibilidade em realidade através da intenção. Sua presença aqui é o colapso de uma intenção sagrada. Você não foi arrojado a esta existência sem o seu consentimento. Você assinou o contrato vibracional para estar aqui, agora, neste corpo específico que você habita. Se você está ouvindo estas palavras neste exato milésimo de segundo, entenda que isso é uma ativação de frequência. No emaranhamento quântico que une todas as coisas, não existem encontros casuais. Este roteiro chegou até você porque a sua assinatura energética está pronta para decodificar uma verdade que estava oculta sob camadas de esquecimento social e condicionamento humano. Você é um fragmento da inteligência universal buscando se reconhecer através da experiência da matéria. De todos os vídeos, de todos os estímulos que competem pela sua atenção neste mundo hiperconectado, a sua consciência escolheu ancorar aqui. Isso é uma confirmação direta do campo. O universo está enviando um sinal de que o véu está ficando mais fino. Vou revelar a você as engrenagens metafísicas que sustentam a sua realidade. Existem 3 pilares fundamentais, 3 razões cósmicas que explicam por que sua alma rejeitou bilhões de outras possibilidades para abraçar esta jornada específica. E ao final desta transmissão, você não apenas entenderá essas razões com o intelecto, você sentirá a verdade delas vibrando em seus átomos, alinhando suas células com o propósito original da sua encarnação. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos dessa escolha, se você sente esse magnetismo no seu peito, essa sensação de que algo muito antigo e sábio em você está começando a despertar, considere este momento um compromisso. Inscrever-se nesta frequência não é apenas um ato mecânico, é um sinal enviado ao campo morfogenético de que você é um buscador ativo. Este espaço não é apenas entretenimento. É um laboratório de expansão de consciência onde almas que operam em frequências mais altas se reúnem para lembrar do que sempre souberam. Respire profundamente agora. Sinta o oxigênio entrando e, com ele, a informação que está além das palavras. O que você vai receber não é apenas conteúdo, é uma reprogramação da sua percepção. Existem 2 estados de ser neste planeta. O primeiro é o estado de sono profundo, onde as pessoas acreditam que a vida é uma série de eventos aleatórios, muitas vezes cruéis, onde elas se sentem vítimas de uma genética desfavorável, de uma economia instável ou de uma sorte caprichosa. Para essas pessoas, a vida é algo que acontece com elas. O segundo grupo é formado por aqueles que, como você, estão começando a perceber a geometria sagrada por trás do caos aparente. Você começou a notar que existem padrões que se repetem, que certas pessoas cruzam seu caminho com mensagens cifradas, e que mesmo seu sofrimento parece ter uma estranha inteligência por trás dele. Você sente, no fundo da sua alma, que existe um fio condutor, uma assinatura metafísica que une cada evento da sua vida em uma tapeçaria perfeita. Você já passou noites olhando para o nada, sentindo um vazio que nenhum prazer material consegue preencher? Aquela inquietação de que deve haver algo mais. Essa sensação não é ansiedade. É o chamado do seu eu superior tentando romper a barreira do ego. O mundo tentará lhe dar nomes pequenos para esse sentimento: depressão, crise existencial, estresse. Mas a verdade é que o seu sistema de navegação quântica está recalibrando. Você está sendo chamado a entender por que escolheu esta família específica, com todos os seus traumas e limitações. Por que escolheu este corpo, com suas forças e fragilidades? Por que escolheu nascer neste momento de transição planetária? As respostas convencionais, baseadas em dogmas antigos ou em visões puramente materialistas, falharam com você.
Dizer que é apenas karma ou vontade divina de forma simplista é ignorar a sua natureza como co-criador da realidade. A verdade é mais sofisticada e magnética. Sua alma, em sua sabedoria multidimensional, simulou todos os cenários e determinou que esta vida, com todas as suas sombras e luzes, era o laboratório perfeito para o tipo de maestria que você veio buscar. Se neste momento você sente um calor percorrendo sua espinha ou uma expansão no chakra cardíaco, dê um sinal de reconhecimento ao universo. Esse reconhecimento âncora a frequência da verdade no seu campo eletromagnético. Sua alma sabe exatamente o que está fazendo. E agora, vamos descer às profundezas da primeira razão pela qual você está aqui. A primeira razão fundamental pela qual sua alma escolheu esta vida reside na lei do contraste. No reino do espírito, na pura luz da unidade, não existe a dualidade. Lá, tudo é amor, tudo é plenitude, tudo é luz. No entanto, em um ambiente de luz absoluta, a luz não pode ser verdadeiramente conhecida, pois não há sombra para defini-la. Para que a sua consciência pudesse experimentar a profundidade da sua própria força, ela precisou mergulhar em um mundo onde essa força pudesse ser testada, desafiada e, finalmente, reconquistada. Escute com a percepção do seu eu quântico. Sua alma não veio a este mundo para buscar uma existência linear e confortável. A zona de conforto é um estado de entropia para a consciência. A alma busca a expansão, e na mecânica do universo, a expansão ocorre através da fricção. Imagine o carvão que se torna diamante sob uma pressão insuportável. Sua vida foi desenhada para ser essa prensa sagrada. Antes de encarnar, você olhou para as infinitas possibilidades e selecionou um conjunto específico de atritos vibracionais. Você escolheu a família que teria, não apesar das feridas que eles lhe causariam, mas exatamente por causa delas. Na metafísica avançada, compreendemos que os pais são nossos primeiros treinadores de contraste. Se você nasceu em um ambiente de carência extrema, sua alma não estava sendo castigada por vidas passadas. Em uma perspectiva quântica de manifestação, ela estava configurando o cenário perfeito para que o desejo de abundância fosse disparado com uma força tão avassaladora que você se tornaria um mestre em colapsar a riqueza a partir do nada. Para conhecer a verdadeira abundância, a alma muitas vezes escolhe primeiro a ilusão da escassez. Se você experimentou a rejeição, o abandono ou a sensação de nunca ser o suficiente, entenda a estratégia por trás disso. Sua alma queria que você descobrisse o amor próprio não como algo dado de graça, mas como uma joia rara minerada nas profundezas da solidão. O amor que você encontra dentro de si mesmo após ter sido rejeitado pelo mundo exterior tem uma frequência vibracional muito mais alta e estável do que o amor que depende da aprovação alheia. Você veio para transmutar o chumbo da rejeição no ouro da soberania espiritual. Cada traição que você sofreu, cada lágrima derramada no silêncio da noite, cada momento em que você sentiu que o peso do mundo era maior do que suas costas podiam suportar, nada disso foi um erro de cálculo do universo. Foi design. Na física quântica, observamos que as partículas precisam colidir para liberar energia. Suas crises pessoais são colisões de alta energia destinadas a quebrar as cascas do seu ego, permitindo que a luz da sua essência brilhe. Observe as pessoas que mais impactaram a história ou aquelas que exalam uma sabedoria que acalma o ambiente. Elas não tiveram vidas fáceis. Os curadores mais profundos são aqueles que aprenderam a suturar suas próprias feridas metafísicas. Os mentores mais poderosos são aqueles que navegaram pelos labirintos da confusão e encontraram a saída através da intuição. Sua alma é estrategista. Ela sabia que apenas através deste contraste específico você desenvolveria as habilidades quânticas necessárias para a missão que viria a seguir. A parte que altera completamente a sua realidade é aceitar que, se você teve a capacidade de projetar esses desafios, você possui, intrinsecamente, a tecnologia espiritual para transcendê-los. O universo nunca apresenta um problema para o qual a solução não esteja já emaranhada no mesmo campo. Se a ferida existe, o código da cura está presente no seu DNA energético desde o momento da concepção. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é o mestre das frequências que está aprendendo a reger a própria sinfonia. Tire um momento para analisar o seu maior ponto de dor agora. Olhe para ele não como um inimigo, mas como um portal. O que esse contraste está tentando ensinar à sua consciência? Qual força você teve que desenvolver para sobreviver a isso? Ao mudar a sua percepção de por que isso aconteceu comigo para que minha alma criou isso, você sai da terceira dimensão do vitimismo e entra na quinta dimensão da maestria.
Você está parando de lutar contra a correnteza e começando a usar a força da água para gerar energia. Sua alma sabia exatamente o que estava fazendo ao colocar esses obstáculos no seu caminho. Eles não são muros, são degraus de uma escada que leva à sua ascensão. E conforme você sobe, a visão do topo torna cada tropeço lá embaixo compreensível e até mesmo digno de gratidão. A segunda razão pela qual sua alma escolheu esta vida específica é o fator tempo. Na física quântica, o tempo não é uma constante universal, mas uma dimensão que se dobra e se expande conforme a percepção do observador. No entanto, para o propósito da sua encarnação, o agora linear que estamos vivendo é o momento mais crítico da história da consciência humana. Sua alma não escolheu o século XIV ou os anos 60. Ela escolheu este exato ponto de transição tecnológica e espiritual porque você possui uma assinatura vibracional que só poderia ser ativada neste cenário. Estamos vivendo o que os antigos chamavam de o grande despertar e o que a ciência moderna começa a entender como uma mudança no campo morfogenético da Terra. O planeta está passando por uma aceleração de frequência, e cada alma encarnada hoje está aqui para atuar como um nó nessa rede de energia. Se você sente que nunca se encaixou totalmente nas estruturas convencionais da sociedade, se as metas tradicionais de sucesso parecem vazias ou se você sempre sentiu que nasceu na época errada, entenda, você não nasceu na época errada, você nasceu para mudar a época. Sua alma escolheu este tempo porque você não veio para encarnar uma vida de repetição, mas de ruptura. Você é o que chamamos de âncora de frequência. Muitas vezes, sua função não é o que você faz no mundo material, seu emprego ou seu status social, mas sim a qualidade da energia que você sustenta enquanto caminha por ele. Cada vez que você escolhe a consciência em vez do medo, cada vez que você busca a verdade além das aparências, você está injetando uma nova codificação no campo quântico coletivo. Imagine a humanidade como uma imensa orquestra que, por milênios, tocou uma música monótona e dissonante. Você faz parte de um grupo de almas que trouxe instrumentos novos e uma partitura diferente. Sua presença aqui cria uma ressonância que permite que outros também comecem a afinar seus próprios instrumentos. Você é um catalisador de transição. Sua alma sabia que, nesta era de informação instantânea, o impacto de uma consciência desperta poderia se propagar de forma exponencial, atingindo milhares de outras mentes através do emaranhamento quântico. Você foi equipado com ferramentas específicas para este tempo. Sua sensibilidade aguçada, que muitas vezes parece um fardo, é na verdade um radar quântico. Sua capacidade de processar informações complexas e sua busca incessante por propósito são os softwares que sua alma instalou para navegar na complexidade do século XXI. Antigamente, os mestres espirituais precisavam se isolar em cavernas para alcançar estados de iluminação que hoje estão disponíveis para você através de uma ativação consciente enquanto vive sua vida cotidiana. Este é o momento da colheita espiritual. Milênios de evolução convergiram para este ponto. Sua alma sabia que, apesar do caos aparente na política, na ecologia e na sociedade, este seria o terreno mais fértil para um salto evolutivo sem precedentes. Você escolheu estar na linha de frente desse salto. Não é por acaso que você se interessa por física quântica, manifestação e as leis ocultas do universo. Esses são os manuais de instrução da realidade que você veio ajudar a construir. Lembre-se, nenhum navegador escolhe atravessar um oceano em calmaria se o objetivo é testar a força do seu navio. Você escolheu a tempestade porque sabia que era nela que o seu potencial de luz brilharia com mais intensidade. Se você sente que há uma missão maior esperando por você, uma tarefa que ainda não se revelou completamente, confie no tempo da sua alma. O desdobramento da sua função ocorre conforme você se alinha com a frequência do agora. Ao escrever ou declarar que sua alma escolheu esta vida com propósito, você não está apenas repetindo palavras, você está realizando um comando quântico. Você está ordenando que suas células e sua realidade externa se alinhem com essa intenção original. Você está saindo do modo de sobrevivência e entrando no modo de missão. E nessa frequência, o universo não apenas o apoia, ele se reorganiza para abrir os caminhos que sua alma já traçou. A terceira razão pela qual sua alma escolheu esta vida é, talvez, a mais desafiadora para o ego humano processar, mas é a que oferece a maior libertação metafísica. Você escolheu as pessoas que cruzariam o seu caminho. Na visão limitada da terceira dimensão, vemos amigos como aliados e inimigos como obstáculos. No entanto, na física do espírito, não existem adversários, apenas parceiros de evolução que aceitaram desempenhar papéis específicos para o seu despertar.
Antes de colapsar nesta realidade física, você e as almas que compõem o seu núcleo familiar e social participaram de uma espécie de conselho de pré-encarnação. Nesse estado de consciência pura, onde o julgamento não existe, acordos sagrados foram firmados. Você olhou para certas almas e disse: para que eu possa aprender a verdadeira soberania, eu preciso que você me desafie. Ou, para que eu descubra a força do meu perdão, eu preciso que você me traia. Aquela pessoa que mais lhe causou dor, aquele pai ausente, aquela mãe crítica ou aquele parceiro que partiu seu coração em 1000 pedaços, todos eles são atores em uma peça que você mesmo roteirizou. Do ponto de vista da alma, eles o amam tanto que aceitaram carregar a carga kármica de serem os vilões na sua história humana, apenas para que você pudesse se tornar o herói da sua própria transformação. Eles se sacrificaram energeticamente para atuar como o atrito necessário que forçaria você a buscar respostas dentro de si mesmo. Isso não é uma justificativa para o abuso ou um convite para permanecer em situações tóxicas. Pelo contrário, o objetivo desses acordos é que você aprenda a lição e mude a frequência. Muitas vezes, o acordo de alma é: eu vou te oprimir até que você finalmente aprenda a dizer não. No momento em que você desenvolve limites saudáveis e se retira da dinâmica de vítima, o contrato está cumprido. A lição foi integrada no seu DNA quântico e você não precisa mais atrair esse padrão vibracional. As relações difíceis são espelhos quânticos. Elas refletem partes do seu inconsciente que precisam de integração. Se alguém o irrita profundamente, essa pessoa está destacando uma frequência em você que está em desarmonia. Ao reconhecer que essas interações foram escolhidas, você recupera o seu poder. Você deixa de perguntar por que ele fez isso comigo, e passa a perguntar o que minha alma está tentando me mostrar através dele. Essa mudança de perspectiva é a chave para interromper ciclos de sofrimento que podem durar décadas. Imagine que cada pessoa difícil na sua vida é um personal trainer da sua alma. Eles estão lá para garantir que você exercite seus músculos espirituais, a paciência, a resiliência, o discernimento e, por fim, a compaixão. Quando você consegue olhar para alguém que o feriu e perceber, além do ego daquela pessoa, a alma que está cumprindo um papel difícil para o seu crescimento, você atinge um estado de consciência crística. Você neutraliza a carga negativa do passado e limpa o seu campo eletromagnético. Esses encontros não são aleatórios. Na rede quântica de relacionamentos, existe um fenômeno de ressonância. Você atrai e é atraído por almas que possuem as chaves para os seus portais internos. Algumas trazem chaves de ouro, que abrem as portas da alegria e do apoio. Outras trazem chaves de ferro, que abrem as portas do trauma e da sombra. Mas ambas são essenciais para que você tenha acesso a todos os cômodos da sua própria psique. Respire fundo e visualize essas pessoas agora. Tente ver o fio de luz que conecta o seu coração ao delas, ignorando por um momento os conflitos da personalidade humana. Reconheça o acordo. Ao aceitar que sua alma sabia exatamente quem colocar no seu caminho, você dissolve o peso do ressentimento. O perdão deixa de ser um esforço moral e passa a ser uma compreensão lógica. Todos estão apenas cumprindo o plano que foi traçado por amor à evolução. Você não é um náufrago em um mar de pessoas estranhas. Você é o centro de uma constelação perfeitamente organizada. Cada conexão, por mais breve ou dolorosa que tenha sido, deixou uma marca, uma frequência, um aprendizado que era necessário para que você chegasse ao ponto onde está hoje. Você está sendo esculpido pela mão de quem o cerca, mas lembre-se, o escultor final é a sua própria alma, usando o mundo como sua ferramenta. Agora que compreendemos as razões estruturais da sua escolha, o contraste, o tempo e as relações, precisamos falar sobre o que acontece no seu campo biológico e energético quando essa verdade é aceita. Se sua alma escolheu esta vida com tanto rigor e detalhamento, isso significa que você não foi apenas enviado para uma missão, você foi equipado com o arsenal completo para realizá-la. Nada do que você precisa está fora de você. Todas as capacidades, todas as forças e todos os códigos de manifestação já estão codificados no seu DNA sutil. Na física quântica, entendemos que tudo o que existe é informação e energia vibrando em diferentes frequências. Quando você vive sob a ilusão de que é uma vítima das circunstâncias, sua frequência se contrai. Você opera em um modo de sobrevivência, onde o cérebro límbico domina e você enxerga apenas limitações. No entanto, no momento em que você se rende à sabedoria da escolha da sua alma, ocorre uma mudança de fase. Você sai da sobrevivência e entra na criação.
A rendição de que falamos aqui não é uma desistência passiva. É uma rendição estratégica à inteligência do campo. É o ato de dizer: eu confio que minha alma sabia o que estava fazendo. Quando essa confiança se torna sua base vibracional, você começa a ativar seus dons latentes. Aquela intuição que antes era apenas um sussurro torna-se uma bússola clara. A criatividade que parecia bloqueada começa a fluir porque você parou de lutar contra a correnteza da sua própria vida. Observe que os desafios que você enfrentou foram, na verdade, sessões de treinamento para os seus dons. Se você passou por grandes instabilidades, sua alma estava treinando sua capacidade de encontrar paz no olho do furacão. Se você enfrentou o silêncio e a solidão, ela estava ensinando você a ouvir a voz da sua própria divindade. Agora, esses atributos não são mais apenas mecanismos de defesa, eles são ferramentas de poder. Você está pronto para usar sua resiliência para sustentar novos projetos, sua empatia para curar outros e sua visão para colapsar novas realidades. A ativação acontece através da frequência do reconhecimento. Cada vez que você olha para sua história e, em vez de lamentar, você afirma que aquilo foi um design perfeito, você dispara um gatilho neuroquímico de empoderamento. Você para de gastar energia tentando consertar o passado e começa a usar essa mesma energia para projetar o futuro. No campo quântico, o passado e o futuro são maleáveis. Ao mudar sua percepção sobre o que viveu, você altera a carga informativa que carrega hoje, e isso muda instantaneamente o que você irá atrair amanhã. Você não está esperando que alguém venha salvá-lo. Você não está esperando que a economia mude ou que aquela pessoa peça desculpas para que você possa ser feliz. Sua alma já o equipou com a tecnologia da autossuficiência espiritual. Você é um sistema completo. Quando você entende que sua vida é o campo de jogo que você mesmo desenhou para atingir a maestria, o medo desaparece. O medo só sobrevive na incerteza e na aleatoriedade. Na arquitetura da alma, tudo é certeiro. Tudo é propósito. Imagine suas células agora recebendo essa nova instrução. Imagine a luz da consciência penetrando nos núcleos celulares, desbloqueando informações que estavam seladas pelo medo e pela dúvida. Você é um ser multidimensional tendo uma experiência humana limitada apenas pela sua percepção. Ao expandir essa percepção, você expande sua realidade. Os limites da sua vida são os limites do que você acredita ser possível para sua alma. Esta é a diferença entre o esforço e o fluxo. O esforço pertence ao ego, que tenta forçar o mundo a ser do jeito que ele quer. O fluxo pertence à alma, que sabe que o mundo já é um reflexo do que ela precisa. Quando você se alinha com o fluxo da sua escolha original, as portas se abrem sem que você precise esmurrá-las. As sincronicidades aumentam. As pessoas certas aparecem. Os recursos fluem. Não porque você teve sorte, mas porque você finalmente sintonizou a estação de rádio que sua alma sempre esteve transmitindo. Chegamos ao ponto de convergência de toda essa jornada. Se você acompanhou cada passo dessa expansão, sua percepção sobre a realidade já não é a mesma de quando este vídeo começou. Você atravessou o véu da aleatoriedade e entrou no terreno sagrado do design consciente. A verdade final é que você não está aqui para sobreviver às provações do destino, nem para ser um espectador passivo de uma vida que acontece com você. Você está aqui para alquimizar a experiência humana, transformando o chumbo do sofrimento na luz da sabedoria. Sua vida, com todas as suas arestas, seus silêncios e seus desafios, é a obra de arte que sua alma planejou com amor infinito. Quando você aceita as razões da sua alma, você para de brigar com a vida e começa a governá-la. O que antes parecia um erro, agora se revela como um polimento necessário. O que parecia um abandono, agora é visto como o nascimento da sua independência. Você está reivindicando o trono da sua própria consciência. Viver desperto significa entender que cada respiração é uma oportunidade de colapsar uma nova linha do tempo. Você não está mais preso aos roteiros do passado ou às expectativas da sociedade. Você é um co-criador operando a partir da frequência da alma. O mundo pode continuar barulhento e caótico, mas dentro de você agora existe um centro de gravidade inabalável. Você lembrou quem você é. Você lembrou por que veio. E, acima de tudo, você lembrou que sua alma sabia exatamente o que estava fazendo. Se este encontro de frequências mexeu com uma única célula do seu ser, eu quero que você faça algo, não por este canal, mas como um selo de compromisso com a sua própria expansão. Vá até os comentários e escreva a frase:
Minha alma vence. Escreva isso para ancorar no mundo físico a decisão de que você não vai mais se contentar com migalhas emocionais, com uma vida medíocre ou com mentiras confortáveis. Escreva para declarar ao universo que você parou de negociar sua essência divina para caber em moldes que nunca foram seus. Se você busca esse tipo de conhecimento profundo, onde a física quântica e a metafísica se tornam ferramentas de libertação real, inscreva-se aqui. Não faça isso por um algoritmo, faça pela sua própria jornada, pois cada transmissão neste espaço é uma nova frequência enviada para destruir as ilusões que tentam manter sua luz apagada. Ative o sino de notificações para nunca perder um chamado. Aqui não há promessas vazias, aqui há o despertar bruto. E é aqui que sua jornada ganha uma nova dimensão, indo muito além desta tela. O que você acessou hoje é apenas a superfície de uma tecnologia espiritual vasta e transformadora. Se você sente que está pronto para mergulhar ainda mais fundo, para deixar de ser um aprendiz e se tornar o mestre da sua própria manifestação, eu preparei um guia avançado para caminhar ao seu lado. É o meu e-book, O Criador Oculto. Nele, eu decodifico os passos práticos para você assumir o controle do seu campo quântico e viver a realidade que sua alma planejou antes de nascer. Não é apenas leitura, é uma ativação de poder. Você encontrará o portal de acesso no link fixado no primeiro comentário abaixo. O próximo nível da sua evolução está a um clique de distância. Agora, ao fechar este vídeo, não permita que essa chama se apague. Caminhe como quem conhece o próprio design. Olhe para os outros sabendo que todos temos acordos sagrados. Tolere menos a ilusão e viva mais a sua verdade, porque lembre-se, aquele que desperta para a própria alma nunca mais consegue aceitar a escuridão do sono. Enfrente suas sombras até que elas se tornem sua luz.